Olá, seja bem-vindo ao meu canal, o canal A Graça Dada de Graça. Essa é a parte 3 do nosso estudo sobre o batismo nas águas em nome dos títulos. É válido para Deus? No episódio anterior, nós vimos uma questão preponderante que não poderia de maneira nenhuma nem ser jogada para frente, nem ser relevada para um outro momento de estudo. Nós iremos continuar agora a terceira parte do nosso estudo sobre esse tema. E eu quero ler para vocês duas passagens bíblicas que é a chave desse assunto. Primeiro se encontra em Mateus capítulo 3, verso 11, que diz assim: E eu, João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O outro texto que eu gostaria de ler reforça esse primeiro texto. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 4, que diz: Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Essa terceira parte do estudo irá entrar no tema: para que serve o batismo nas águas de maneira prática? Em primeiro lugar, o batismo nas águas, ele é um batismo, como João Batista nós vimos nos dois textos, é um batismo de arrependimento no Evangelho de São Marcos e para o arrependimento no Evangelho de Mateus. O que podemos entender com isso? Entenda-se da seguinte maneira, amado ouvinte, com bastante cuidado, levando as Escrituras para que você possa conferir o que eu estou falando e que não é a minha opinião. Observe, o batismo é para arrependimento, o batismo é de arrependimento. A faculdade é de direito, a faculdade é de medicina. Você só pode exercer a advocacia depois que você passar as etapas, concluir os processos na faculdade de direito. Você só pode exercer a medicina depois de concluir os processos, depois de realizar as etapas na faculdade de medicina. O batismo de João era o batismo para arrependimento. O arrependimento, ele só pode ser aceito e produzido a partir do batismo. Pergunta óbvia que irá surgir. Quer dizer, evangelista, irmão Alexandre, que o arrependimento diante de Deus do homem só é válido depois que o homem se batiza nas águas? A resposta é sim. Para Deus, o seu arrependimento só é contado a partir do momento em que você é batizado nas águas. Aí você pode argumentar: mas irmão Alexandre, eu me arrependi, eu aceitei a Jesus, eu confessei diante de testemunhas. O que você fez foi um ato de rendição. Você rendeu o seu velho homem, você se entregou a ele, você negou o seu eu para assumir o eu dele. Você negou a sua vontade para assumir a vontade dele. Arrependimento não é o que hoje as denominações e o evangelismo e o evangelho romântico, não é? Romântico socratiano hoje prega. Não, esse não é o arrependimento. Arrependimento não são lágrimas. Arrependimento não é choro. Arrependimento, ele não é isso. Isso acompanha o arrependimento. Tudo bem. Choros e lágrimas podem acompanhar o arrependimento, assim como choro e lágrimas podem acompanhar o remorso, assim como o arrependimento, como as lágrimas. Como foi com Esaú buscou o arrependimento
Ainda que o texto fala que buscou com lágrimas e choro o arrependimento, mas não conseguiu encontrar o arrependimento. Então, arrependimento não é choro, arrependimento não é lágrima, arrependimento não é tristeza. Estou repetindo aqui, o batismo de João era para arrependimento no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Marcos ele é de arrependimento. Como assim? O primeiro ato de arrependimento que você realiza é o ato que, depois que você crê em Senhor Jesus, aceita-o como seu Senhor, você arrepende-se e se batiza nas águas. Esse é o primeiro ato de arrependimento. João Batista, pregando para aqueles que estavam ouvindo ele no Jordão, você vê em Lucas, vamos lá em Lucas agora. Vamos mostrar qual a diferença do arrependimento que nos é ensinado nessas denominações e religiões do arrependimento bíblico. Veja, João Batista, a partir do verso 8 até o 14, João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai a Abraão, eu sou batizado, eu me congrego, eu vou no domingo às igrejas, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Como nos arrependeremos? É o que eu estou dizendo agora, entre aspas. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça a mesma coisa. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. O publicano era cobrador de impostos. E uns soldados os interrogaram também, dizendo: e nós? E nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Arrependimento não tem nada a ver com choro e lágrimas, a não ser que um acompanhe o outro. Às vezes, não é obrigatório. Então, irmão Alexandre, o que é o arrependimento? Foi ensinado nos jargões, nos clichês evangélicos, que arrependimento é voltar, é dar a volta, é voltar atrás no que está fazendo, você fazendo como pecador. Mas o que a Bíblia, o arrependimento bíblico na verdade, é restituição. Se você roubou, devolva. Se você mentiu, desfaça a sua mentira. Se você adulterou, confesse o seu pecado a quem de direito. Se você prejudicou, vai lá e ajude. Restitua, restaure, volte atrás no mal que você fez. Não de boca, mas de atos. Esse é o arrependimento verdadeiro. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele era odiado pelo povo porque cobrava impostos dos judeus. Cobradores de impostos eram amaldiçoados pelo povo judeu porque entendiam-nos como traidores. E quando Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando, ele subiu em uma oliveira, em uma figueira brava, para subir aquela figueira brava. E Jesus, olhando para ele, disse: convém-me hoje. Ele viu o ato de fé, ele viu o coração daquele homem, ele viu os atos que representavam não uma fé morta, uma fé de boca, mas uma fé viva, uma fé de atos. Convém hoje que eu durma na tua casa. Ele desceu e disse: Senhor, se eu tiver roubado, defraudado a quem, eu restituirei 2 ou 3 vezes mais. O mal que eu fiz, eu restituirei. E ele olhou para aquele homem e disse: hoje chegou salvação na sua casa. Então, arrependimento, restituição. Ponto. Segundo ponto, é outra pergunta óbvia. Você só pode ter atos de arrependimento para com Deus se você tivesse batizado nas águas. Por que não pode ter antes de se batizar nas águas? Porque mortos não falam, mortos não oram, não andam, não restituem, não devolvem,
e não beneficiam. Todo aquele que não é batizado, não crê no Senhor Jesus e não é batizado nas águas, ele não é um salvo. Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Existe uma barreira entre você e Deus. Você não é amigo de Deus. Os homens no mundo dizem, todos os homens são filhos de Deus, Deus olha por todos, todos são filhos de Deus. Mas a grande verdade é que todos nós somos filhos de Adão. De Deus são filhos apenas aqueles que creem no Senhor Jesus e são batizados nas águas, porque da partir daí, como a faculdade é para o direito, a faculdade de medicina é para a medicina, o batismo nas águas é para o arrependimento. E esse arrependimento está, como João Batista disse, produzi, pois frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é uma árvore que necessita de frutos para que você não seja cortado diante de Deus. Por isso, João Batista falou, chegada a hora é que o machado está posto à raiz das árvores. Você não se batizou, você não se arrependeu. Não se arrependeu, você não teve, e vou entrar agora na segunda parte, da parte prática do nosso assunto de hoje, as consequências reais do não ser batizado.